Tem dias que a gente acorda com aquela sensação esquisita de estar vivendo uma vida que não escolheu, como se tivesse sido jogado dentro de uma rotina que arrasta, suga, engole. Você abre os olhos, mas o coração continua apagado. Dá até para ouvir a alma sussurrando: isso aqui não é meu. E aí vem a pergunta que pouca gente tem coragem de encarar: será que dá para redesenhar tudo isso? A resposta não está fora, nem nas promessas de um novo emprego ou num relacionamento ideal. Está dentro. É como acender uma vela no meio do caos. A mudança de verdade começa quando você se dá conta de que o seu maior poder sempre esteve ali, entre um pensamento e outro. A filosofia estoica não é sobre virar uma pedra, nem fingir que não sente. É sobre parar de se debater com o que não dá para controlar e começar de verdade a transformar aquilo que dá. Você mesmo. E não é conversa de autoajuda. É prática, é silenciosa, é solitária, mas é real. E quando você começa esse movimento interno, ainda que ninguém veja, o mundo inteiro parece mudar de cor. Porque você não precisa de um novo cenário se aprender a olhar com outros olhos. Não precisa fugir do que sente, se aprender a ouvir com atenção. Imagina um quarto escuro, móveis por todo lado. Você anda, tropeça, se machuca, fica com raiva da escuridão. Reclama do mundo. Mas ninguém te contou que no seu bolso esquerdo tem uma lanterna. Pequena, simples, mas suficiente para mudar tudo. Essa lanterna é a sua mente. E enquanto você continuar acreditando que o problema está nos móveis, vai viver em conflito eterno. Às vezes o caos que você vê lá fora é só o reflexo da bagunça aqui dentro. Tem gente que tenta mudar o mundo inteiro antes de limpar o próprio espelho. Mas Epicteto já dizia: não são os fatos que te ferem, é o jeito que você interpreta eles. E aí entra uma chave poderosa. Se você muda o olhar, muda o mundo. A dor continua ali, os desafios também. Mas a forma como você reage a eles muda tudo. De vítima você vira protagonista. De espectador da vida, vira construtor do próprio caminho. É como se você parasse de assistir e começasse a escrever. E não se trata de negação. Não é fingir que está tudo bem quando não está. É ter coragem de olhar para o espelho da alma e perguntar: o que é que ainda me prende? Porque a maior parte das amarras não são correntes, são ideias, são histórias que você repetiu tanto que acabaram virando lei. A boa notícia? Você também pode escolher outra história. Pode abrir o baú da mente e jogar fora o que já não serve mais. Isso é liberdade. E é aí que o estoicismo entra. Te convida a resgatar as chaves da sua vida. Aquelas que você entregou para a opinião dos outros, para o medo, para o passado. Então, respira fundo e olha ao redor. O mundo não mudou, mas algo em você começou a acordar. E quando isso acontece, meu amigo, nenhuma porta fica trancada por muito tempo, porque a chave sempre esteve com você. Quantas vezes você já se sentiu cortado por palavras que nem deveriam ter lâmina? Um olhar torto, uma frase solta, um silêncio que machuca mais do que um grito. Parece bobo para quem vê de fora, mas quem sente, sabe. Nessas horas, o peito aperta como se estivesse sendo furado por algo invisível. E é aí que o estoicismo entra com um lembrete certeiro. Não é o que te disseram que dói, é o valor que você deu para aquilo. Sêneca, com toda a sabedoria de quem atravessou mais tempestades do que a maioria de nós, deixou claro: a ofensa só vale se você assinar embaixo. Pensa numa carta. Chega um envelope com palavras duras, provocadoras. Está ali, esperando ser aberta. Você pode rasgar, ler e deixar aquelas frases te corroerem por dentro. Ou pode fazer algo que quase ninguém lembra que é possível: devolver ao remetente, sem abrir, sem absorver, só mandar de volta. É nesse gesto aparentemente simples que mora a liberdade emocional. Não se trata de ignorar tudo, de fingir que não te atingiu, mas de escolher com consciência o que você vai permitir que fique dentro de você. Tem gente que confunde firmeza com grosseria, limite com frieza. Mas não é sobre isso. É sobre se proteger sem carregar veneno. É sobre não deixar que a raiva dos outros vire sua. Dá para se afastar com respeito. Dá para se defender sem virar pedra. Porque, no fim das contas, o que os outros fazem ou falam diz mais sobre eles do que sobre você.
E ainda assim, a gente entrega o volante da própria paz para essas pessoas, como se fossem juízes do nosso valor. Mas olha só, ninguém tem esse poder a menos que você entregue. E o mais curioso é que muitas vezes, o que dói mesmo não é o que foi dito agora, mas o que aquilo reacende. A palavra toca numa ferida antiga, numa memória não curada. É como se alguém colocasse o dedo em algo que você nem lembrava mais que doía. Aí não é sobre o outro, é sobre você, sobre a parte sua que ainda precisa ser cuidada. E só você pode fazer isso. Quando você entende suas próprias dores, para de deixar que qualquer um encoste nelas. Agora, imagina uma fortaleza. Alguém do lado de fora grita, atira pedras, provoca. Mas os muros estão firmes, a estrutura não cede. A fortaleza não responde, não se altera, só permanece, inteira, inatingível. É assim que você pode ser. Não blindado, mas inteiro. Não insensível, mas consciente. Porque quem sabe o próprio valor não negocia com quem só veio para descontar frustração. E mais, sua paz não está à venda. Sua dignidade não é moeda de troca. Sua alma é solo sagrado. E você é o único guardião desse território. Vão tentar invadir, confundir, provocar. Mas você tem o direito e o dever de escolher sua resposta. E se não quiser responder, tudo bem também. Às vezes, o verdadeiro poder está em não carregar o que nunca foi seu. Sabe aquele impulso de responder na hora? De se explicar, de provar que está certo? De mostrar que não vai aceitar calado? Todo mundo já sentiu isso. O coração acelera, a garganta esquenta, a mão coça para mandar uma mensagem. Mas existe uma força que poucos conhecem e que transforma completamente quem aprende a usá-la. O silêncio. Não aquele silêncio amargo de quem engole tudo com raiva, mas o silêncio maduro de quem sabe que não precisa responder a qualquer provocação. De quem entende que presença firme fala mais alto do que palavras soltas. Musônio Rufo, mestre de Epicteto, ensinava que a palavra deve ser como uma espada embainhada, sempre pronta, mas nunca usada sem necessidade. Falar é fácil. Reagir é automático, mas calar com sabedoria, isso é arte, isso é treino. E quando você escolhe esse caminho, percebe que muitas discussões nem precisavam existir. Que muito do que você queria dizer, no fundo, era só ego gritando. E que o silêncio, quando vem da consciência, vira escudo. Pensa num rochedo em meio à tempestade. Os ventos urram, a água bate forte, os trovões rasgam o céu, mas o rochedo está ali, imóvel, inabalável. Não responde, não se mexe, só existe. E é justamente por isso que permanece. Você pode ser esse rochedo. Pode deixar que o barulho passe enquanto sua alma se mantém em paz. Porque quem domina o silêncio, domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo, ninguém mais consegue arrastar. Silêncio não é ausência. É presença concentrada. É como se fosse uma lupa que amplia tudo ao redor. Quando você cala, a outra pessoa se escuta. Quando você não responde, a provocação perde força. Quando você se retira, o outro se vê no espelho. E isso, às vezes, é mais poderoso do que qualquer argumento. Mas, cuidado, não confunda silêncio com submissão. Ficar quieto não é aceitar tudo, é escolher com sabedoria a hora de agir. O estoicismo nos convida a observar, a perceber o que nasce de fora e o que brota de dentro, a separar o impulso da escolha. E mais importante, a confiar que você não precisa provar nada para ninguém, que seu valor não depende de aplausos nem de justificativas, que você pode ser inteiro, mesmo em silêncio. Aliás, é no silêncio que a verdadeira firmeza aparece, porque o barulho esconde, mas o silêncio revela. Da próxima vez que alguém tentar te tirar do eixo, respira fundo. Não para se controlar, mas para se conectar. Respira e ouve a pergunta que surge lá de dentro. Preciso mesmo responder isso? E se a resposta for não, sorria por dentro. Porque nesse momento você não apenas evitou um conflito, você treinou o músculo invisível da sabedoria. E isso, meu amigo, vale mais do que qualquer vitória em discussão. Tem dias em que a tempestade não está lá fora, está aqui dentro. E ela vem forte.
É um turbilhão entre o que você sente e o que sabe que precisa fazer. Uma parte sua quer gritar, sumir, se esconder. A outra diz para ficar firme, respirar, aguentar. Essa luta parece fraqueza, mas na verdade é um chamado. É como se a alma dissesse: presta atenção, tem algo aqui que você ainda não entendeu. O estoicismo não pede que você vire pedra. Ele não quer que você pare de sentir. Quer que você aprenda a navegar, mesmo com o coração batendo forte. Ser estoico é ser como o mar. A superfície pode estar agitada, mas lá no fundo reina uma calma profunda. E não é porque nada acontece ali embaixo, é porque ali tudo é compreendido. Você não precisa apagar a emoção. Precisa aprender a usar essa energia de um jeito que não destrua, mas construa. A raiva pode virar força. A tristeza pode virar compaixão. O medo pode virar atenção. O segredo está em aprender a canalizar. Zenão, o fundador da escola estoica, dizia que o verdadeiro campo de batalha é interno, que não é sobre vencer os outros, mas vencer a si mesmo. Já reparou como muitas vezes não é o que aconteceu que te machuca, mas a história que sua mente contou sobre aquilo? O julgamento, a interpretação, a repetição. Tudo isso vira um filme que você assiste em looping. E acredita. E sofre. Mas tem uma saída. Começa quando você aprende a pausar. Quando sente a raiva subindo e, em vez de explodir, respira. Quando vê a ansiedade chegando e decide não se deixar arrastar. É como estar diante de uma fogueira. Se você se desesperar, ela te queima. Mas se olhar com calma, pode até aquecer com ela. As emoções não são inimigas, são mensageiras e trazem recados sobre o que ainda precisa de cura em você. O problema é que a maioria vive no modo automático. Reage sem entender, repete padrões que aprendeu sem perceber. Vive como se não houvesse escolha, mas existe, e começa na observação. Quando você entende que sentir é inevitável, mas reagir é uma escolha, tudo muda. Você para de ser dominado por impulsos e começa a conduzir a si mesmo com mais presença. Imagina um navio em alto mar, o vento bravo, as ondas altas, e o capitão ali firme no leme. Ele não controla o mar, mas sabe para onde quer ir. E é isso que importa. Você é esse capitão. Sua mente é o mar. E mesmo quando tudo parecer fora de controle, sua escolha de onde focar, de como agir, de como responder, isso sempre será seu. E é nessa consciência que mora a verdadeira paz, aquela que nenhuma tempestade externa consegue levar. Já aconteceu de você sentir que está sumindo dentro das próprias relações? Quanto mais tenta, agradar mais se anula. Quanto mais cede, mais se sente apagado. É como se para manter tudo em paz você tivesse que deixar de existir aos poucos. Só que onde não tem limite não tem identidade. Se tudo se mistura, o que é seu vira terra de ninguém. E aí, aos poucos, você vai se perdendo. Primeiro a voz diminui, depois os desejos. Até que, sem perceber, você está vivendo só para manter os outros confortáveis. Confúcio já dizia, o respeito começa de dentro. Se você não se respeita, ninguém aprende a te respeitar. E respeito não nasce de discursos, nasce de decisões, de posturas, de limites. Porque colocar limite não é rejeitar o outro, é preservar a si mesmo. É dizer, aqui termina o que é meu, daqui para lá é você. E essa clareza evita confusão, em você e nos outros. Muita gente acha que amar é estar sempre disponível, que maturidade é aceitar tudo calado. Mas tem uma diferença enorme entre ser paciente e ser cúmplice da própria desvalorização. O primeiro é nobreza, o segundo é abandono. Você não foi feito para se adaptar o tempo todo. Quem tenta abraçar o mundo, uma hora cai de exaustão. Amar não é se perder. Amar é se conhecer o suficiente para saber até onde pode ir. Imagina que você é uma casa linda, com quartos iluminados. Agora imagina deixar todas as portas abertas o tempo inteiro. Todo mundo entra. Uns agradecem, outros bagunçam tudo. E no fim, você está cansado, sem saber onde foi parar sua paz. É isso que acontece quando você vive sem limites. A culpa não é por negar. A culpa
é por ter aceitado tanto tempo o que já te machucava. Você não precisa pedir desculpa por se proteger. O que você sente importa. Seu tempo vale. Sua energia tem um fim. E cada vez que você se dobra para ser aceito, perde um pedaço de si. Dizer não é, muitas vezes, o maior sim que você pode dar a si mesmo. E não precisa ser com raiva. Pode ser com firmeza e gentileza ao mesmo tempo. É possível colocar limites sem erguer um muro. É possível se afastar sem desejar o mal. Limite não é dureza, é definição. É você deixar claro até onde vai. E, mais importante, até onde você fica inteiro. Isso é mais do que proteção. É amor próprio. O estoicismo nos lembra que as pessoas aprendem com o nosso exemplo. Se você se respeita, elas sentem. Se você se leva a sério, elas percebem. E se você escolhe não se calar diante do incômodo, elas aprendem onde está o seu centro. E aí, pela primeira vez, você para de ser território dos outros e volta a ser lar de si mesmo. Tem pensamentos que rodam na cabeça como disco riscado. Repetem sempre as mesmas cenas, os mesmos medos, as mesmas culpas. Às vezes você está parado, mas por dentro já viveu 1000 batalhas. Pensamentos que sussurram. Você não é capaz. Isso não vai dar certo. Ninguém se importa. E o mais perigoso é que quanto mais você escuta, mais acredita, mais alimenta, mais fortalece. É como se estivesse alimentando um monstro invisível dia após dia, até que ele cresce tanto que ocupa tudo. Marco Aurélio dizia que a alma se transforma naquilo que contempla. Ou seja, aquilo que você pensa, foca e repete, acaba virando paisagem interna. E o que está dentro, com o tempo, molda o que você vê fora. Por isso, o pensamento negativo não é só um incômodo. Ele é uma semente. E se você rega com medo, com dúvida, com atenção demais, essa semente vira floresta. E de repente você só enxerga espinhos, não vê saída, não vê força, só ameaça. O estoicismo nunca disse que é fácil lidar com a mente, mas sempre nos chamou para algo poderoso. Escolher com atenção o que a gente abriga. Pensar é inevitável, mas dar abrigo ao pensamento, isso sim, é escolha. Imagina sua mente como um templo, sagrado, silencioso, um lugar que você deveria proteger. Agora imagina que você deixa a porta aberta para qualquer ideia entrar. Insegurança, comparação, ressentimento, tudo faz morada. E aos poucos, o que era templo vira tumulto. Existe uma prática simples e transformadora. Observar sem se identificar. Quando surgir aquele pensamento sombrio, em vez de vestir ele como uma verdade, só observa, como quem vê uma nuvem passando. Você reconhece. Tá aqui, mas não segura, deixa passar, porque não é você, não define você. E olha, cuidado com as palavras que você repete para si mesmo. Porque o cérebro escuta tudo. Ele grava. Ele acredita. E se você diz, eu sou um fracasso, vezes demais, ele transforma isso em comando. Mas dá para mudar. Dá para trocar o não. Consigo por ainda estou aprendendo. Dá para substituir o sempre erro por estou em evolução. Essas mudanças parecem pequenas, mas reprogramam a alma. É como mudar a direção do vento num barco. Aos poucos, você se vê navegando para longe da dor e mais perto da sua força. E nos momentos mais difíceis, lembra disso. Você não é obrigado a lutar com todo o pensamento. Às vezes, a resposta é só respirar, acolher e redirecionar. Porque pensamento sem atenção morre de fome. E pensamento que você alimenta vira dono da casa. Então cuide do seu jardim interno. Tire as ervas daninhas com calma. Regue o que floresce. Deixe a luz entrar. E um dia, sem perceber, você vai notar que a paz que tanto procurava lá fora já brotava dentro de você. A dor assusta, né? A gente faz de tudo para não sentir. Se ocupa, se distrai, engole seco, põe um sorriso no rosto. Mas por dentro tem um buraco, um aperto, uma ferida que não fecha, só que fugir da dor não cura. Ignorar não resolve. A dor que a gente empurra para debaixo do tapete reaparece de outro jeito. Na ansiedade que aperta o peito, no cansaço que não passa,
na insônia que chega mesmo quando o corpo está exausto. É o jeito da alma gritar o que a mente se recusa a ouvir. Rumi dizia que onde está a dor, ali está o campo da cura. O estoicismo entende isso de forma prática. A dor não é um castigo. Ela é uma mensageira. Ela mostra onde ainda tem coisa viva precisando de cuidado. E olha que curioso. Às vezes a dor vem das mesmas situações, dos mesmos padrões. É como se a vida repetisse até a gente parar e encarar. Até a gente olhar com sinceridade e perguntar: o que isso está querendo me mostrar? Sentir dor não é sinal de fraqueza. É sinal de que algo importa, de que algo ainda pulsa aí dentro. A dor, quando bem olhada, vira mapa. Mostra onde você se traiu, onde se calou quando queria gritar, onde se apagou para caber num lugar que já não era seu. E quando você para de fugir, quando se senta com a dor como quem escuta uma velha conhecida, algo muda. Ela para de gritar, começa a sussurrar. E no sussurro vem a verdade que você evitava ouvir. Imagina a dor como uma chama. Sim, ela queima, mas também ilumina. Se você foge da chama, continua tropeçando no escuro. Mas se você se senta diante dela, permite que revele, que clareie o que estava escondido. E não, isso não é sobre romantizar sofrimento. É sobre encarar o inevitável com olhos limpos. Porque a dor, quando aceita com consciência, se transforma. Ela não te destrói. Ela te revela. O estoico não é alguém que não sente. É alguém que sente tudo, mas não se afoga. É alguém que atravessa o escuro com os olhos abertos. Que sabe que algumas lições só aparecem na dor. Que entende que é possível sofrer com dignidade. Que mesmo com o coração em pedaços, escolhe continuar. Porque no fim das contas, a dor é só mais uma parte do caminho. Não é o fim da linha. É uma travessia. E aí, quando tudo parecer demais, quando a dor bater forte, lembra disso. Você pode parar, respirar e dizer para si mesmo: isso também vai passar. Porque passa. Sempre passa. E o que fica é aquilo que você aprendeu. Aquilo que você se tornou por ter tido coragem de sentir, de não fugir, de caminhar mesmo com os olhos cheios d'água. Porque crescer dói. Mas ignorar a dor machuca ainda mais. Já se sentiu esgotado depois de estar com alguém? Não fisicamente, mas por dentro. Como se a sua energia tivesse sido sugada, como se tivesse deixado um pedaço seu naquela conversa, naquele encontro. E o pior é que muitas vezes a gente nem percebe na hora, só sente aquele vazio estranho, um silêncio pesado que fica depois que o outro vai embora. Isso não é drama. É a sua alma tentando avisar. Tem algo errado nesse vínculo. Plotino trouxe uma imagem poderosa para isso. Ele dizia que não adianta tentar purificar a água se a fonte continua envenenada. Em outras palavras, você pode meditar, se cuidar, ler todos os livros do mundo. Mas se continuar cercado de gente que te intoxica, que te manipula, que te diminui, a clareza que você conquistou não vai durar, porque o ambiente também molda o que você sente por dentro. O estoicismo nos convida a observar, sem julgamento, mas com honestidade. Observar quem nos cerca, observar quem nos acrescenta e quem só nos suga. Nem toda presença é cura. Algumas são veneno de absorção lenta. E o mais perigoso? A gente se acostuma. Começa a achar normal se sentir mal. Começa a achar normal sair de um encontro mais confuso do que entrou. Mas esse normal vai te esvaziando aos poucos, até que um dia você nem se reconhece mais. A alma sente. Antes da mente entender, o corpo já sabe. Vem a insônia, a irritação constante, o desânimo sem explicação, como se a sua luz tivesse diminuído. E talvez tenha mesmo, porque tem gente que apaga aos poucos, com piadas que parecem inocentes, com olhares que julgam em silêncio, com comentários que minam sua autoestima. Às vezes, a agressão não vem com grito, vem com silêncio. E isso machuca do mesmo jeito. Você precisa se perguntar: quem são as pessoas que te rodeiam? Elas te lembram da sua luz ou te acostumam com a sombra? Tem relações que só existem porque nasceram da dor e continuam vivas por medo, por culpa, por costume. Mas tudo tem um preço. E se você não percebe o que essas presenças estão te cobrando,
vai pagar com a sua energia vital, vai pagar com sua paz. E nenhuma relação vale isso. Imagina que você é uma vela acesa num quarto escuro. Sua luz é frágil, mas firme. Agora imagina várias correntes de ar tentando apagar essa chama. Uma crítica aqui, um comentário maldoso, ali. Um descaso disfarçado de carinho. Aos poucos, sua chama vacila. E se você não protege essa luz, ela se apaga. Não de uma vez, mas aos poucos. E quando você percebe, já está no escuro, perguntando quando foi que deixou de brilhar. A resposta está naquilo que você tolerou calado, no que você permitiu entrar, e na coragem que ainda não teve para se afastar. Olha ao seu redor, olha para dentro também. Sente algum desconforto? Alguma sensação de que algo ali não te pertence? Mas talvez esteja tentando manter relações que já venceram o prazo de validade, vínculos que sobreviveram ao afeto e se sustentam hoje só pelo hábito ou pela culpa. Mas se tem uma coisa que o estoicismo ensina com clareza, é isso: proteger. Sua paz não é egoísmo, é responsabilidade. Você não precisa ser cruel para se afastar, só precisa ser honesto consigo mesmo. Imagina sua alma como uma casa, com portas, janelas, um quintal bonito. Agora pensa, quem você tem deixado entrar? Quem você tem autorizado a circular livremente por ali? Algumas pessoas trazem flores, outras tempestades. E tem gente que entra, bagunça tudo e ainda vai, embora reclamando da decoração. É duro perceber isso, mas é libertador, porque a chave dessa casa está nas suas mãos. E você pode sim escolher com quem divide seu espaço sagrado. O estoico entende que viver bem não é cercar-se de muitos, mas cercar-se do certo. Às vezes, a cura vem com a distância, com o silêncio, com o afastamento sem barulho, porque tem batalhas que não se vencem com confronto, mas com ausência. Tem pessoas que só revelam quem são de verdade quando perdem o acesso à sua vida. E aí você vê, o problema não era você tentando ser melhor, era você tentando caber onde nunca deveria ter estado. Você não precisa justificar sua retirada, não precisa montar um discurso, nem ensaiar desculpas. Quem percebe, entende. Quem não percebe, talvez nunca tenha te enxergado de verdade. A vida fica mais leve quando você para de forçar conexões que não fluem mais. Quando você aceita que proteger sua luz é mais importante do que manter qualquer relação que insiste em apagá-la. E se alguém perguntar por que você se afastou, apenas sorria por dentro. Porque às vezes o silêncio responde melhor do que qualquer palavra. Ele diz, eu escolhi minha paz. E não tem explicação mais justa do que essa. O silêncio tem esse poder. Ele não acusa, não aponta, não briga. Ele apenas afasta o que machuca e aproxima o que faz sentido. Então, a partir de hoje, olhe com carinho para os seus laços. Sinta quem fortalece sua caminhada e quem só pesa no caminho. Reavalie, reposicione. Recomece se for preciso. Porque, como disse Marco Aurélio, a alma se torna aquilo que ela contempla. E se você continuar contemplando sombra, vai esquecer que nasceu para ser luz. Preserve seu brilho, mesmo que para isso precise caminhar um pouco sozinho. Melhor sozinho com paz do que acompanhado no escuro. Quantas vezes você sofreu não pelo que aconteceu, mas pela ideia de que aquilo não deveria ter acontecido? A perda machuca, claro, mas o que dilacera mesmo é o pensamento repetido. Isso é injusto. Isso não podia ter sido comigo. Isso não era para ser assim. O sofrimento se alonga não pelo fato, mas pela resistência ao fato. Pirro, pensador antigo, já dizia que não é o evento em si que nos perturba, e sim o julgamento que fazemos dele. E como isso é verdade, a dor é inevitável, sim. Mas o sofrimento que escolhe ficar é aquele que a mente alimenta com expectativas não atendidas. O estoicismo vem como uma âncora nesse mar revolto. Ele não diz para você gostar da dor. Diz para aceitá-la, não como quem desiste, mas como quem entende. Isso é, o que posso fazer com isso agora? Essa mudança de pergunta é pequena, mas muda tudo. Porque enquanto você pergunta, por que isso aconteceu, fica preso no passado. Quando você começa a perguntar, que posso fazer com isso? Dá o primeiro passo para frente. Imagine você lutando contra o vento.
Você grita, empurra, esperneia, mas o vento não muda. Ele continua soprando, indiferente ao seu esforço. Só quando você para de resistir, percebe que pode usar esse mesmo vento a seu favor. Pode ajustar as velas. Pode seguir viagem. Aceitação não é fraqueza, é estratégia. É sabedoria de quem entendeu que não adianta brigar com o que já é, mas sempre dá para agir com integridade a partir do que é. Tem coisas que não voltam mais, gente que se foi, ciclos que fecharam, decisões que, se pudesse, você tomaria diferente. Mas não dá. E tudo bem. Ainda assim, sempre há o que fazer, com o que sobrou. Sempre tem uma semente escondida no terreno que parecia infértil. Mas essa semente só germina quando a gente para de se debater e começa a cuidar do agora. A paz que você tanto procura não está no e se, está no é assim. Está em fazer as pazes com a realidade. Porque quando você para de resistir, algo novo nasce dentro de você. Uma calma silenciosa. Uma força que não precisa mostrar os dentes. Uma clareza que diz: eu posso lidar com isso. E pode mesmo. Porque quem aceita a verdade, por mais dura que seja, sempre sai mais forte. Do outro lado, o estoico não exige que o mundo mude. Ele muda por dentro para caminhar melhor dentro do mundo. Ele não espera que a vida seja justa. Ele se compromete em ser justo, mesmo quando tudo parece fora de ordem. Porque aceitar a realidade é um ato de coragem. E coragem não é ausência de medo. É agir com lucidez mesmo quando tudo parece querer te derrubar. E aí, pouco a pouco, você descobre que não foi o que aconteceu que te quebrou. Foi o quanto você resistiu a soltar. Você já percebeu como certos pensamentos viram hábito? Frases que você repete sem nem perceber. Isso é difícil demais. Eu nunca dou conta. Nada muda para mim. No começo são só palavras soltas, mas com o tempo viram trilhas na mente. Trilhas que você percorre todo dia, até virarem ruas, avenidas, muros. E quando vê, tá morando num lugar interno que você mesmo construiu. Um lugar apertado, sem janelas, sem ar. Só que ninguém te trancou ali. Você entrou e foi decorando com pensamentos repetidos. Aristóteles dizia que a excelência é um hábito. E o oposto também é. Não é uma grande decisão que define quem você é, mas o que você repete no silêncio. Você se torna o que cultiva quando ninguém está vendo. E olha que loucura. A mente não sabe diferenciar o que é real do que é repetido. Se você pensa uma coisa várias vezes, ela acredita. Aquilo vira crença, e crença vira direção. É como se sua mente dissesse: ok, esse é o mapa, vamos por aqui. O estoicismo nos chama para quebrar esse piloto automático, para parar e perguntar: isso que penso todo dia, me aproxima de quem eu quero ser ou me afasta? É uma pergunta simples, mas que escancara tudo. Porque às vezes a gente quer uma vida leve, mas cultiva culpa o tempo inteiro. Quer amor, mas repete que não merece. Quer coragem, mas se esconde no medo. E assim nasce o abismo entre o que se deseja e o que se vive. Mas dá para mudar. E começa com uma pausa, um momento de presença. Você escuta aquele pensamento: isso não vai dar certo. E em vez de embarcar de novo, respira, para. E diz para si mesmo: ainda não tentei de outro jeito. É uma quebra, um corte na corrente, uma nova possibilidade. E não precisa ser perfeito, só precisa ser diferente. Um movimento pequeno já basta para abrir uma fresta. Por essa fresta entra a luz. E a luz revela algo que você esqueceu. Você não é o que pensa uma vez. É o que pensa todo dia. Você não é o que sente de vez em quando. É o que alimenta com frequência. Não é o que deseja quando está inspirado. É o que constrói com constância. E esse é o verdadeiro poder. Repetir o certo até virar natural. Até sua mente entender que agora a história mudou. O estoico não espera a motivação chegar. Ele age mesmo com dúvida, mesmo com medo, porque ele sabe que cada escolha é um tijolo na construção da própria vida. E a pergunta que fica é: com o que você tem construído a sua? Com culpa ou com consciência? Com medo ou com coragem? Com lamento ou com direção? Porque cada repetição é um voto no tipo de pessoa que você quer ser. E você vota todo dia.
É curioso como a gente quase nunca tá onde o corpo tá. Tá no trabalho, mas pensando em casa. Tá em casa, mas preocupado com a conta que ainda não pagou. Tá com alguém, mas a cabeça tá numa discussão antiga ou numa reunião de amanhã. Vivemos com o corpo no presente e a alma no trânsito. Sempre indo, voltando, acelerando. E aí passa um dia, passa uma semana, passa a vida, e a gente não viveu de verdade nada daquilo. Lucano, com sua alma estoica e sensível, já dizia: o presente é breve, mas é tudo o que existe. O passado já virou memória, o futuro ainda é névoa. Só o agora pulsa, só ele respira. Mas o agora não grita, ele não disputa espaço. Ele espera. Espera que você pare de correr, que olhe ao redor, que sinta o chão debaixo do pé. Porque o presente é como uma flor discreta. Se você não parar para olhar, passa batido. E aí perde a beleza, perde a cor, perde o cheiro. O estoicismo nunca falou em negar o tempo. Ele fala em viver o tempo com verdade. Não se trata de apagar o que foi, nem de ignorar o que vem, mas de saber que a única hora que se pode tocar resta, e que a presença é o único lugar onde a virtude pode nascer. Você não ama alguém amanhã, você ama agora. Você não aprende depois, você aprende enquanto respira. O resto é ilusão. Quantos momentos você perdeu por estar ausente? Já ficou com alguém especial e não lembra o que foi dito? Já passou por um lugar lindo e só viu depois pela foto? Já ouviu uma música linda, mas a cabeça estava longe? Esse é o preço da desconexão. A mente fica tão ocupada em sobreviver que esquece de viver. E aí o simples vira invisível, o afeto vira automático, a vida vira ruído. Imagina a vida como uma chama. Se você olha com atenção, ela dança, aquece, ilumina. Mas se você ignora, ela se apaga, não de uma vez. Aos poucos, e quando você percebe, já está no escuro buscando respostas em tudo, menos no único lugar onde elas sempre estiveram, no agora. A presença é esse reencontro silencioso com a verdade, com o que é, com o que importa. O estoico caminha com os pés fincados no presente. Ele não se lamenta pelo que passou, nem se perde em suposições do futuro. Ele planta agora, mesmo que o solo pareça seco. Ele cuida agora, mesmo que ninguém esteja vendo. Ele ama agora, mesmo sem garantia de retorno, porque ele sabe que o tempo é cruel com quem não presta atenção e gentil com quem o honra. E viver, no fim das contas, é isso, estar inteiro onde se está, porque só o presente pode virar eternidade. Você já agradeceu ao corpo que carrega sua história? Já parou para sentir o quanto ele suportou? Esse peito que aguentou as pancadas sem desmoronar, essas pernas que continuaram andando mesmo quando a alma já tinha desistido, esses olhos que choraram, mas insistiram em ver um novo dia. Vivemos num tempo que idolatra a performance, mas despreza o cuidado. Um tempo onde o descanso é visto como fraqueza e o corpo é tratado como ferramenta de entrega e não como lar. Só que seu corpo não é uma máquina. Ele é o templo da sua presença. É onde a alma mora. E como qualquer templo, ele precisa de respeito, de silêncio, de escuta. Cleantes, que foi discípulo direto de Zenão, já dizia que não existe virtude plena num corpo esgotado. Que não adianta buscar equilíbrio interior se a matéria que te sustenta está em colapso. Porque corpo e mente não andam separados. Um sente o que o outro cala. Um grita quando o outro ignora. Talvez a dor que você sente nas costas seja o peso que aceitou carregar. A tensão no pescoço pode ser o que você não disse. A insônia que te visita toda noite pode ser a conversa que você evita durante o dia. O corpo fala. Fala através de sintomas, de cansaço, de fadiga. Mas a gente aprendeu a calar ele com remédio, com distração, com mais obrigação. Como se ele fosse um problema e não um mensageiro. O estoicismo não separa corpo e alma. Ele busca integrá-los. Ensina que o corpo precisa de disciplina, sim, mas nunca de violência. A disciplina verdadeira vem da escuta. Vem de tratar seu corpo como um aliado, não como um inimigo a ser vencido. E a pergunta é: que tipo de relação você tem construído com o seu corpo? Você se impõe ou cuida? Você pressiona ou respeita?
Você exige ou conversa com ele? Imagina que você é um guerreiro. A mente é sua espada. Mas quem segura essa espada é o braço. E se o braço enfraquece, não há arma que se sustente. É isso. Seu corpo é o suporte da sua mente. É a base do seu foco, da sua coragem, da sua clareza. Quando você cuida dele com atenção, tudo melhora. O pensamento ganha fôlego, a emoção se equilibra, a alma se sente segura. Então pare por um instante, respire, sinta os pés no chão, o ar nos pulmões, o ritmo do coração. E agradeça, não por obrigação, mas por presença. Porque enquanto você lê isso, seu corpo está aí, segurando você firme, mesmo sem aplausos. Ele é seu companheiro silencioso. E talvez esteja na hora de tratá-lo como tal, com respeito, com afeto, com a dignidade que todo templo merece. Você já deixou de fazer algo só por medo do que os outros iam pensar? Já assegurou uma ideia, um desejo, uma decisão, só porque alguém poderia julgar? A necessidade de aprovação é uma prisão invisível. Ela não aparece com algemas, mas com dúvidas, com autocensura, com um monte de "e se". E aí, quando você percebe, já está vivendo uma vida moldada por expectativas alheias e esquecendo da sua verdade no processo. Quiron de Esparta, pouco lembrado, mas certeiro, perguntava: quanto da sua grandeza você está adiando só para ser aceito? A gente aprende desde cedo a buscar reflexo no olhar do outro, a medir o nosso valor pela reação das pessoas. E tudo bem, faz parte, mas chega uma hora em que isso precisa parar. Porque quem vive esperando aplauso está sempre se traindo um pouco, sempre diminuindo um pedaço para caber, sempre calando uma parte para não incomodar. O estoicismo ensina que sua dignidade não pode morar na opinião alheia, que a sua paz não pode depender de validação externa. Você pode ser elogiado e ainda se sentir vazio, ou pode ser incompreendido e ainda caminhar com firmeza. A questão não é o que dizem sobre você, é o que você escolhe sustentar dentro de si, porque a aprovação dos outros pode ser um alívio, mas a aprovação de si mesmo é liberdade. E sabe qual é o problema da necessidade constante de aprovação? Ela nunca se satisfaz. Hoje você quer agradar seu chefe, amanhã é seu parceiro, depois seus amigos, depois um bando de desconhecidos nas redes. E sem perceber você vive inteiro negociando com o medo, e chamando isso de amor, de respeito, de educação. Mas no fundo é só medo mesmo. Medo de desagradar. Medo de desagrudar. Mas existe um caminho, um ponto de ruptura. E ele começa com uma escolha simples, mas poderosa. Escolher a si mesmo. Escolher sua verdade. Não com arrogância, mas com consciência. Escolher sua voz, mesmo que ela desafine no começo. Escolher seu caminho, mesmo que seja solitário por um tempo, porque a integridade nunca faz barulho, mas é sentida, ela tem presença. Imagina uma árvore crescendo no meio da floresta. Ela não se curva para agradar as outras. Ela cresce em direção à luz que sente ser sua, resiste ao vento, às estações, ao tempo, e permanece, firme, enraizada, e floresce, não porque pediu permissão, mas porque foi fiel à sua natureza. É assim que você se torna inteiro, quando para de pedir licença para existir e começa de fato a viver. E aí, no silêncio da sua escolha, você descobre algo raro. A verdadeira admiração chega quando você já não precisa mais dela, porque quem vive com coerência atrai respeito. Quem vive com liberdade irradia presença, e quem vive com verdade se basta. Você já segurou algo que já tinha acabado, só porque não sabia o que fazer com o vazio que viria depois. Já insistiu numa relação, num trabalho, numa versão de si mesmo que já não fazia sentido, só para não ter que encarar o fim? A verdade é que tem coisas que a gente segura não por amor, mas por apego. E o apego, muitas vezes, é medo disfarçado de lealdade. Medo de ficar só. Medo de recomeçar. Medo de se olhar no espelho e admitir: isso aqui já não me serve mais. Herócles, que muitos nem conhecem, já dizia com clareza: tudo que começa, termina. E quanto mais você tenta segurar o que já morreu, mais sofre. O fim não dói,
só porque acabou. Ele dói porque você insiste em manter vivo o que já não pulsa, porque tenta dar sentido ao que já não tem presença, porque se recusa a deixar partir o que no fundo já foi embora faz tempo. O estoicismo ensina que maturidade é saber a hora de sair, de entender quando algo já cumpriu seu papel, de não transformar memória em prisão. E isso não é frieza, é respeito. Respeito por você, respeito pela sua energia, pela sua saúde emocional, porque continuar onde você já não cabe te encolhe, te esgota, te impede de crescer. Às vezes o que falta não é mais esforço, é permissão para ir embora. Pensa numa corda, você está de um lado, do outro algo ou alguém vai se afastando, e você continua segurando. A corda estica, machuca, marca, mas você não solta, por fidelidade à história, por apego ao que já foi, por medo do que vem depois. Só que chega uma hora que a dor de segurar é maior que a de soltar. E quando essa hora chega, soltar vira liberdade, vira alívio, vira renascimento. Tem amizades que foram importantes, mas viraram ruído. Tem caminhos que fizeram sentido, mas hoje só trazem peso. Tem versões suas que funcionaram e até aqui. Agora elas te impedem de seguir. E não precisa sair brigado, nem virar inimigo. Dá para partir com gratidão. Dá para encerrar ciclos com leveza. Dá para se afastar com respeito, porque partir quando é a hora certa também é um ato de amor. Amor à sua jornada, amor à sua verdade, amor ao tempo que ainda resta, porque às vezes continuar é o que realmente te destrói, e partir é o que te salva. O estoico entende isso. Ele sabe que tentar segurar o que já acabou é como tentar carregar água com as mãos, escapa, sempre escapa. E quanto mais tenta, mais perde o pouco que ainda restava. A dor do fim é real, mas ela limpa. Ela abre espaço. Ela revela que você pode sobreviver ao vazio. E pode. Porque o que te define não é o que termina. É o que nasce depois. Você já se perguntou o que a vida espera de você? Não em termos de metas, cargos ou prêmios, mas de verdade. No íntimo, quando o mundo cala, e só sobra você com você mesmo. A vida espera consciência, espera presença, espera inteireza. Panécio de Rhodes, um dos últimos guardiões do estoicismo clássico, já dizia que a virtude não precisa de plateia, que o valor de uma ação está na sua justiça, não na sua visibilidade. Que viver bem não é fazer bonito para os outros, é fazer sentido por dentro. A maioria das pessoas acorda, corre, responde, apaga incêndios e termina o dia sem saber se de fato viveu. O corpo esteve nos lugares, mas a alma ficou ausente. É como se os dias se acumulassem, mas não deixassem marcas. Como folhas em branco sendo jogadas ao vento. Só que a vida não espera. E cada momento mal vivido é um pedaço que não volta. Fazer da vida um ato de consciência é decidir estar inteiro em cada gesto. É transformar o simples em algo significativo. Pensa num café feito com calma, num olhar trocado com atenção, numa tarefa feita com verdade. Nada disso precisa de testemunha. Mas tudo isso te fortalece por dentro. Porque o que transforma sua história não é o que os outros aplaudem, mas o que você sabe, no fundo, que fez com o coração alinhado. O estoico não vive por impulso, ele vive por direção. Cada passo é uma escolha. E cada escolha é uma afirmação, eu sei quem sou. Imagina sua vida como um pergaminho sendo escrito agora. Cada pensamento é uma letra, cada ação é uma frase, cada atitude é uma linha. E no fim, o que vai ficar não são os aplausos que você recebeu, mas o conteúdo desse texto invisível que só você pode escrever. Que decisões você está tomando quando ninguém está olhando? Que valores você tem defendido mesmo quando não há recompensa? O estoicismo te chama para essa honestidade bruta. Ele não pede que você seja perfeito, mas que seja coerente. Que não negocie a própria verdade para agradar ou para subir mais rápido. Que não traia a si mesmo por medo ou por comodismo. Que faça da vida algo digno, mesmo que ninguém perceba. Porque dignidade não precisa de holofote. Ela brilha no silêncio, no gesto anônimo, na escolha certa quando a errada seria mais fácil. E aí fica a pergunta, se hoje fosse seu último dia, qual seria a frase que você estaria escrevendo nesse pergaminho?
Que valor estaria deixando? Que semente estaria plantando? Porque no fim tudo passa, mas o que é feito com consciência fica, cresce, ecoa e transforma. Quem vive com consciência não precisa correr atrás de sentido. Ele vive o sentido. E isso sim é liberdade. Já percebeu como é fácil se perder de si mesmo? Um dia você acorda e se dá conta de que vive no automático. Não sabe mais por que faz o que faz, nem para quem. Só vai. Executa, entrega, sobrevive. Mas viver mesmo, viver de verdade, parece que ficou lá atrás num tempo onde você ainda se sentia inteiro. E é aí que a consciência se torna urgente. Não como um luxo, mas como uma necessidade. Porque quem não desperta, desaparece. Aos poucos, sem fazer barulho. Tem gente que passa a vida toda esperando um sinal, um momento ideal, uma virada mágica. Mas o estoicismo não trabalha com fantasia. Ele trabalha com presença. Ele te chama para agir agora, com o que você tem, do jeito que tá. Porque não existe cenário perfeito. Existe atitude, existe intenção, existe coerência. Você não precisa de um milagre para começar. Precisa de um passo consciente. Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja tímido. Você já reparou como as pessoas se preocupam com legado, com herança, com reconhecimento, mas esquecem que o maior legado que alguém pode deixar é a forma como viveu. É a leveza de ter sido verdadeiro, a firmeza de ter se mantido justo, a coragem de ter sustentado o que acreditava, mesmo quando isso custava caro. Isso é o que marca. Isso é o que permanece. O resto, o tempo apaga. O estoico não age por glória, age por retidão, porque ele sabe que a verdadeira conquista não está em ser lembrado pelos outros, mas em poder se lembrar de si mesmo com tranquilidade. E isso só acontece quando você olha para trás e sabe que não se traiu, que não vendeu sua paz por aprovação, que não negociou sua alma por status, que caminhou, tropeçou, caiu, mas sempre com verdade. Imagina um campo sendo semeado. Cada gesto seu é uma semente. Algumas vão brotar agora, outras só daqui a anos. E algumas talvez nunca cheguem a florir, mas mesmo assim fazem parte da paisagem. A vida é esse campo, e o que você planta é o que define o que você vai colher. Não tem mágica, tem responsabilidade, tem presença, tem escolha. Então respira fundo, olha ao redor, olha para dentro e pergunta com sinceridade: eu estou vivendo com consciência ou só repetindo o que esperam de mim? A resposta pode doer, mas também pode libertar. Porque quem escolhe viver com consciência não vive para impressionar, vive para transformar, vive com os pés no chão e o coração alinhado, vive para deixar um rastro limpo, e no final das contas é isso que conta. O caminho que você trilhou e a maneira como escolheu caminhar. Alguma vez você já sentiu que precisava de uma segunda chance, mas não vinda dos outros, vinda de si mesmo. Como se houvesse uma parte sua pedindo socorro, querendo recomeçar, desejando espaço para florescer de novo. Só que em vez de escutar essa voz interna, a gente se distrai. Se enterra em tarefas, em compromissos, em desculpas. Vai adiando o reencontro consigo mesmo, como quem foge de um espelho. Mas a verdade é que a vida pede reinício. E o recomeço não começa do lado de fora, começa dentro. Às vezes, tudo o que você precisa é de um silêncio, um momento só seu. Um canto onde o mundo não chegue, onde ninguém exija, onde você possa apenas respirar. E ali, com calma, perguntar: em que ponto eu me deixei para trás? Porque não foi de uma vez, foi aos poucos, numa escolha feita para agradar, numa palavra engolida para manter a paz, num sonho adiado só por enquanto, e quando você percebe, já não sabe mais o que queria. O estoicismo ensina que a liberdade nasce do discernimento, do olhar claro, da coragem de questionar a si mesmo. Ele não romantiza o recomeço, ele o exige com responsabilidade. Ele diz: você caiu? Tudo bem, mas agora levanta com consciência. Porque levantar sem aprender é repetir, é girar em círculos, é se ferir no mesmo lugar, de novo e de novo. Recomeçar com consciência é aprender a caminhar diferente.
Imagina uma casa antiga, abandonada, cheia de trincas, poeira, esquinas mal iluminadas. Essa casa é você quando não se escuta. Mas e se você decidir entrar? E se encarar cada parede, cada quarto escuro, cada móvel fora do lugar? Aos poucos você começa a arrumar. Não tudo de uma vez, mas com paciência. Vai abrindo janelas, vai limpando os cantos, e um dia você acende a luz e percebe: ainda existe beleza ali, ainda dá tempo. Essa é a beleza do recomeço. Ele não exige pressa, exige verdade. Exige que você esteja disposto a desapegar da versão antiga de si mesmo, aquela que já não cabe mais. Exige que você aceite que mudar não é trair quem você foi, mas honrar quem você pode ser. E isso, meu amigo, é uma das formas mais puras de respeito por si mesmo. Então, se hoje você sente esse chamado, não ignora, não adie, não se esconda de novo atrás das rotinas. Pare, respire e comece mesmo que devagar, porque a alma não grita, ela sussurra, e se você não escutar agora, pode passar a vida inteira tentando se reencontrar. E nada dói mais do que sentir saudade de quem você era, quando tudo o que precisava era ter voltado a tempo. Tem uma força silenciosa que poucos aprendem a cultivar, a de saber parar. Parar para observar, parar para refletir, parar para sentir. A maioria vive correndo, como se o tempo fosse inimigo. Mas parar não é perder tempo, parar é ganhar clareza. É sair do modo automático e finalmente enxergar para onde você está indo. Porque continuar sem direção é como remar num mar sem bússola. Cansa, desgasta e não leva a lugar nenhum. O estoicismo ensina que nem toda ação é virtude, que agir por impulso pode ser tão prejudicial quanto não agir, e que parar, quando vem da consciência, é uma forma elevada de sabedoria. Parar não é desistir, é reposicionar. É fazer silêncio para escutar o que a alma vem tentando dizer faz tempo, porque a alma não grita, ela fala baixo, e se você não desacelerar, nunca vai ouvir. Pensa num arqueiro. Antes de lançar a flecha, ele respira, mira, silencia o mundo ao redor, porque se atirar sem foco, a flecha se perde. Assim é a vida. Se você continuar disparando decisões sem antes alinhar sua intenção, tudo se dispersa. O tempo se vai, as oportunidades escorrem pelos dedos e o cansaço vem. Não por excesso de esforço, mas por falta de sentido. E o que pesa, no fundo, não é o caminho. É caminhar sem saber por quê. Parar é coragem. É romper com o ritmo imposto. É dizer não ao barulho do mundo e sim ao chamado interno. É reconhecer que, às vezes, o passo mais ousado não é para frente, é para dentro. E ali, no centro de si mesmo, redescobrir o que importa, o que pulsa, o que ainda vibra, o que merece ser levado adiante. O estoico é esse ser que, em meio ao caos, encontra pausa, e na pausa, encontra resposta. Quantas vezes você continuou só por inércia, só porque era o esperado, só porque já tinha ido até ali, mas chega uma hora em que continuar por continuar é o que mais te afasta de si, e é nessa hora que você precisa parar. Não, para sempre. Só o suficiente para se lembrar quem você é, o que valoriza, o que te move, porque viver sem se lembrar disso é existir pela metade. Então, se você sente que algo aí dentro está pedindo silêncio, escute. Se sente que a alma está cansada, descanse. Se sente que o caminho perdeu o brilho, não tenha medo de parar para reencontrar a luz. O mundo pode não entender, pode te chamar de fraco, de lento, de estranho, mas você vai saber, vai sentir, vai reconhecer o valor imenso de um instante de consciência. E isso ninguém tira de você. Você já pensou que talvez a vida esteja o tempo todo tentando te ensinar algo, mas a lição só se revela quando você desacelera? Tem sabedoria nas pausas, tem resposta no silêncio, tem caminho naquilo que num primeiro olhar parecia só um desvio. E muitas vezes o que a gente chama de fracasso é só a vida mudando a rota. É só o universo dizendo: por aqui não, tenta outro jeito. Só que, para entender isso, você
precisa estar presente. Precisa estar acordado dentro da própria existência. O estoicismo ensina que o sábio não depende do cenário para viver bem. Ele constrói sua paz no meio do caos. Não porque ignora o caos, mas porque aprendeu a se organizar por dentro. É como estar em meio a uma tempestade, mas ter um abrigo firme dentro do peito. Não um abrigo construído com paredes altas e isolamento, mas com consciência, com valores sólidos, com escolhas que sustentam quem você é, mesmo quando tudo desaba ao redor. Imagina que sua vida é uma estrada longa. Em certos trechos tudo parece claro, em outros há névoa, lama, buracos. Às vezes você acelera, em outras precisa frear. E tem horas que o melhor a fazer é parar, descer do carro, sentar à beira da estrada e respirar. Porque a paisagem que você não vê correndo pode ser justamente aquela que vai te lembrar por que começou a caminhar. E é ali, naquela pausa inesperada, que você reencontra o fôlego. A jornada estoica não é sobre não sentir. É sobre sentir com sabedoria. Não é sobre vencer o tempo. É sobre caminhar em paz com ele. É entender que viver bem não é colecionar momentos incríveis, mas atravessar cada momento com integridade, com presença, com alma. E isso exige coragem. Coragem de parar. Coragem de recomeçar. Coragem de ser fiel a si mesmo quando tudo em volta parece querer te mudar. O verdadeiro crescimento não faz alarde. Ele não precisa de holofote. Ele acontece na escuta, no gesto que ninguém vê, na escolha que você faz quando ninguém está olhando, no perdão que você oferece no silêncio, no limite que você aprende a colocar com respeito, na força que você encontra dentro de si, mesmo depois de ter caído tantas vezes. É nesse lugar que o estoico se firma. Não no alto da montanha, mas no chão da realidade, com os pés bem fincados e o coração limpo. E agora que você chegou até aqui, talvez esteja na hora de se perguntar: o que a vida está tentando me mostrar neste exato momento? Qual a lição escondida no agora? Qual decisão precisa ser tomada com mais presença? Só você pode responder. Só você pode caminhar com essa consciência. E quando você decide fazer da sua vida um espaço de verdade, tudo começa a fazer sentido. Aos poucos, sem pressa, mas com propósito. Se essa jornada fez sentido para você, se essas palavras tocaram algo aí dentro, então continue. Continue se conhecendo, se reconstruindo, se fortalecendo. No canal Estoicismo Racional, tem uma playlist inteira feita para te acompanhar nesse processo. Clique agora e mergulhe na playlist Como Dominar Sua Mente. Cada vídeo é mais um passo rumo à sua liberdade interior. Te vejo lá.